Walter está sendo mais um que confirma para mim o valor do ser e não do ter. Exato. Ter a humildade de poder falar para ele quando que eu vou estar pronto para falar que eu sou isso. Muito importante dizer que a IA está fazendo uma mudança radical no que a gente espera das pessoas. Ele já presidiu grupos de mídia, já foi presidente de agência de publicidade. Ele ajudou a popularizar a TV por assinatura no Brasil. Foi conselheiro de O Aprendiz, escreveu diversos livros e hoje é uma das vozes mais procuradas quando o assunto é futuro e inovação. Mas acima de todos esses cargos, o que define ele é a capacidade de conectar pontos e se reinventar. E foram muitas vidas em uma só. De empreendedor ao conselheiro, do comunicador ao pensador. Pouca gente consegue transitar tão bem em diferentes áreas. Publicidade, mídia, negócios, tecnologia, inteligência artificial. Mas hoje vamos falar não apenas de inovação. Nós vamos falar com o pensador, o homem que tem inspirado gerações. Walter Longo, seja muito bem-vindo ao Conversa Cara. Obrigado, Rodrigo. Um abraço. Obrigado. Nosso vizinho, Ele né? tá rindo Morador. da gente. Ele tá rindo da gente. Ele tá rindo da Deixa eu gente. dizer para vocês uma coisa, olha. É um prazer estar aqui com vocês, juro por Deus, viu? Porque, primeiro que vocês partilham da mesma visão de mundo que eu. Estamos aqui em Alphaville, né, onde eu moro há 35 anos e portanto, tenho uma visão de o que representa a vida, a família, né, os valores familiares, morar numa edge city, como a gente chama aqui, né? E segundo, por estar, mais uma vez, num podcast em que eu considero, como eu estava comentando antes para vocês, uma fogueira digital. Desde as cavernas, o ser humano, ele construiu a sociedade contando histórias ao redor de uma fogueira. A fogueira, de certa maneira, fez o homem evoluir durante milênios até chegar onde nós estamos. E nós estamos agora aqui, milhares de anos depois, ao redor de uma fogueira, dessa vez digital, contando histórias e pessoas participando disso. Então é sempre um prazer enorme. Prazer Muito é nosso. bacana, muito. A gente fica nervoso quando é alguém que a gente realmente admira. Acho que além da gente partilhar das mesmas visões e valores, a gente partilha da mesma profissão, né? Afinal, eu não sei mais o que é ser publicitário, não sei nem se existe mais essa profissão. Você sabe que antes... Mas eu comecei assim. Exato. Em publicidade, há alguns anos atrás, a gente via nuvens no horizonte. Agora a gente já enxerga sangue nas paredes. Não? Ou seja, a publicidade tem que passar por uma reinvenção brutal. Sim. Acho até que muitos conseguiram já enxergar isso, estão indo nessa direção, mas realmente essa é uma profissão que teve períodos de pico, como no seriado Mad Men, não é? Nossa. De grande charme, de grande sucesso, etc. Agora passa por um ponto de interrogação, mas saberá claramente encontrar seu novo caminho, se integrar com o mundo digital em vez de segregar, e nós teremos uma publicidade renovada daqui para frente, se Deus quiser. Ô Walter, você falou para a gente aqui logo no começo, né, para a gente que não nos apegássemos aos roteiros. Sim. E eu tenho aqui já uma série de perguntas para te fazer, mas eu vou pular o roteiro. Perfeito. E vou perguntar para você, como publicitário, sim, e tenho buscado muito essa minha reinvenção, o que você está enxergando de futuro para as agências de publicidade? Olha, essa é e você sabe que como palestrante eu devia ter trazido um PowerPoint para falar, porque é assim, eu acabei de escrever um livro que se chama Do Sonho ao Espelho. Sim. E neste livro eu conto que até o ano 2000 a publicidade tinha uma abordagem aspiracional. Ou seja, até o ano 2000,
nós vendíamos um produto, não pelo produto, nem por seus features, mas por como aquele produto ia alterar, modificar, melhorar a vida daquelas pessoas. Né? Então eu lembro que eu não comprava ou não vendia cigarro, eu vendia sucesso. O estilo. Não é? Eu vendia estilo de vida, isso. Eu não vendia um carro, eu vendia inveja dos vizinhos, eu vendia a possibilidade de encantar pessoas que estavam olhando eu dentro daquele carro. E uma dona de casa se vendia margarina dizendo, olha o café da manhã que você vai ter se esta margarina estiver em cima da mesa. Filhos educados e obedientes, marido romântico, ela toda arrumada. Então, a gente vendia aspiração. A partir do ano 2000, o politicamente correto e toda a mudança da sociedade, nós migramos, praticamente toda a indústria da propaganda migrou do aspiracional para o identitário. O que a gente queria agora era mostrar a vida como ela é. A partir disso, a margarina estava em cima da mesa, mas a mulher estava de pantufa e bobe, o marido lendo jornal sem prestar atenção para ela, os filhos correndo para a escola, o carro eu mostrava apenas os features do kit multimídia, não é? E nós passamos a mostrar as pessoas como elas são, com seus corpos, com seus rostos e principalmente com sua forma tranquila e natural e espontânea de ser. Tudo isto, eu não estou nem entrando no mérito se isso foi bom ou ruim para a sociedade, até acho que foi bom. Foi uma propaganda mais inclusiva, engajava mais as pessoas se sentiam identificadas com a comunicação, não é? Só que se esqueceram de algo importante. Pessoas compram produtos para serem uma melhor versão delas mesmas. Se é para ser a mesma vida que eu tenho, eu não preciso daquele produto. Então, a margarina em cima da mesa, não vai transformar o meu café da manhã, eu não preciso comprar aquela marca ou aquela margarina. Então, o que a gente percebeu foi que do ano 2000 para cá, nós tivemos um maior engajamento das pessoas em ver a propaganda, mas um menor desejo de consumo. Portanto, a propaganda, de certa maneira, ao deixar o aspiracional de lado, deu um tiro no próprio pé. E como em comunicação não existe vácuo, os influencers chegaram e trouxeram o aspiracional de volta. E mostraram seus carros, seus jatos, suas roupas, não é, espetaculares, trazendo uma vida idealizada para as pessoas. Agora as marcas têm que contratar os influencers para trazer o aspiracional de volta. Verdade. A propaganda vai ter que, de alguma maneira, neste momento do mundo, manter um pouco da, vamos dizer assim, da capacidade de engajamento, porém trazer de volta o aspiracional. Senão ela vai ficar dependente de fatores externos. Isso para uma marca é muito perigoso. Fantástico. Como fazer isso no mundo da IA? Bom, a IA é, eu diria para vocês o seguinte, a IA é uma grande reformuladora da realidade ao nosso redor. Não é? Ou seja, a IA faz com que a gente deixe de estar em tempos de mudança e passe a estar numa mudança de tempo. Então, é uma ruptura entre tudo o que havia e o que passa a haver. E na área de comunicação isso é ainda mais. Então, a IA pode trazer o aspiracional de volta, junto com o identitário, só que agora por um custo que é 1/10, uma velocidade que é 1/100º da velocidade anterior, não é? E melhorando muito a performance, porque eu posso pegar a mesma propaganda com features diferentes e mandar para pessoas diferentes que esperam coisas diferentes daquele produto. Então, se eu tiver uma academia de ginástica, por exemplo, tem gente que vai a uma academia de ginástica em busca de força. Outras vão em busca de erotismo e sedução. Um terceiro grupo vai em busca de equilíbrio, corpo e mente. Um quarto grupo vai em busca de saúde. Cada um vai por uma razão diferente. Então eu vou segmentar. Agora, com a IA, vou segmentar e vou eu mandar posso mensagem. segmentar, individualizar. Perfeito. E mandar a mensagem direta para aquela pessoa que espera daquele produto algo distinto. E eu já tenho o perfil comportamental. Hiperpersonalização. Já tenho o perfil comportamental dele para poder Isso. segmentar essa E como é que eu informação. sei
o que ele espera? Basta hoje você usar os algoritmos junto com a IA e as redes sociais, Que eu já vejo isso. você sabe exatamente o que a pessoa prioriza. Se num carro ela prioriza torque e velocidade, ou conforto, ou estilo, ou capacidade de segurança, são os fatores. É um dado muito importante, é que até pouco tempo atrás, nós pensávamos na pessoa como um sujeito estático. Ok. Mulheres AB, 20, 45 anos. Não era assim que a gente pensava. Só que pessoas não são, pessoas estão. Eu, você, todos nós, estamos cada dia diferentes. Tem dia que eu estou, ou fase da minha vida, que eu estou mais preocupado com algo, e na outra fase da vida eu estou mais preocupado com outro. Só que a gente não podia descobrir isso antes da IA. Sim. Então você falava a mesma coisa para todo mundo. Beleza e estilo Ford Del Rey. Naquele momento tinha gente que... É sensacional. Não fala mal do meu estilo. Moza. Não Era fala mal do meu Moza. sensacional. Nós Não, tivemos Moza Red. O Del Rey era fantástico também. Beleza e estilo para alguns é fundamental. Para outros é torque, para outros é status, para outros é segurança. Enfim. Então agora a gente pode, e a TV 3.0 que está chegando, está vindo para isso. Eu agora posso fazer uma propaganda da Friboi apenas para pessoas que têm churrasqueira em casa. A gás. A gás. Se o cara quer carvão, ele não vai. É outro E perfil. eu posso fazer uma propaganda para uma empresa como a Purina, que faz comida para pet, não é? De um novo produto com baixo sódio, onde eu vou fazer aquela comunicação, aquela campanha apenas para casas ou apartamentos de pessoas que têm gato velho com problema de rins. Perfeito. Porque ele Então, não pode pegar o o sódio. casamento de dados com mass media gera my media. E essa my media vai ser o futuro da comunicação. E a propaganda junto com a IA vai ser, vamos dizer assim, capaz de fazer isso. Hiper personalização chama. Não é mais, vamos dizer assim, mass customization. Agora é individualização mesmo. Né? E a individualização não em relação a mim. A individualização é em relação a mim e como eu estou hoje. Mas falando no ser, né, e não no ter, que eu já Certo. percebi a tua menção, eu não posso deixar de falar de reinvenção com você, mas não reinvenção material, a reinvenção espiritual, reinvenção moral e uma reinvenção que é a mais completa de todos, que a gente conversou aqui no Making Off, que eu faço parte dessa reinvenção hoje como empresário a vida inteira, desde a Certo. adolescência, analógico. Você sabe que cada ser é um universo à parte, né? Cada um de nós. Né? Você fala, por exemplo, de metabolismo. Tem gente para quem comer determinada coisa aumenta o colesterol e para outro não aumenta. Só que nós acostumamos, na sociedade, a basear todo o nosso conhecimento na média. Tanto que eu escrevi um livro chamado O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia, porque eu dizia isso, ou seja, não faz mais sentido a gente raciocinar pela média. Uma aula é dada numa escola para um conjunto de crianças completamente diferentes em suas aptidões cognitivas, mas a gente dá aula pela inteligência média dos alunos, não é? Eu pago uma nota, o seguro, apesar de ser uma pessoa que tem vários automóveis e faço direção defensiva, porque muitos não cuidam do carro, andam na alta velocidade, batem, ou seja, na hora que você faz uma coisa pela média, o adimplente paga a conta do inadimplente, quem cuida do carro paga a conta de quem não cuida de carro, não é? Ou seja, nós temos uma sociedade baseada na média, onde o bom comportamento subsidia o mau comportamento. Isso tem sido a forma como a gente atua. Sim. Então, de certa maneira, a mesma coisa ocorre no plano do aspecto cognitivo. Tem gente que se atualiza, tem gente que não se atualiza. Eu acredito que 3 coisas me moveram sempre: curiosidade, isenção e humildade. São 3 componentes básicos, não que eu treinei para... Não, acontece, às vezes você tem naturalmente isso, fruto de educação, fruto de o espelho da sua família e etc. Né? Mas eu acredito que uma pessoa movida à curiosidade é uma pessoa que está sempre atualizada. A curiosidade é um software que todos nós nascemos com ele, mas depois a gente deixa de atualizar. Não é? Ou seja,
É um software que a gente não acaba ficando na última página do iPhone da nossa vida, não é? Sim. E a curiosidade, ela é fundamental. O problema é que o mundo digital, que trouxe coisas espetaculares para todos nós, trouxe alguns efeitos colaterais. Um deles foi a perda da curiosidade. Esta sensação que as novas gerações têm de que quando eu precisar estar no Google, é uma sensação que tira a curiosidade das pessoas. O problema é que realmente, quando eu precisar, está no Google aquela informação. Só que no Google não faz sinapse, meus neurônios não fazem sinapse, não gera insight, não gera ideia, e com isso eu passo a ter uma indigência cognitiva. Então a curiosidade é uma, vamos dizer assim, uma habilidade, uma qualidade que a gente teria que preservar da mesma forma que se preserva os músculos subindo numa esteira 1 hora por dia, que nem um hamster, para evitar a atrofia muscular. Nós temos que fazer exercícios de cabeça para evitar a atrofia cognitiva. Cerebral. Tem que sair do automático, né? E acho que a humanidade ela tem andado E muito isso é um no dado automático. interessante, que é o seguinte: o cérebro humano ele é feito para economizar energia e buscar a lei do mínimo esforço. Sim. Por que que é assim? Porque há 30 mil anos atrás, nós morávamos nas cavernas, nós não sabíamos conter alimento. Nós não sabíamos. Então o cérebro, para preservar a espécie, ele procurava economizar o máximo possível a energia do corpo. Se nós deixarmos o cérebro fazer as coisas no automático, basta ver que a gente decide fazer ginástica na academia. A gente pega o carro, para o mais perto possível da porta da academia, sobe de escada rolante e depois faz 1 hora de esteira. É verdade. Por que a gente faz isso? Porque o que é automático, o cérebro vai economizar ao máximo a perda de energia. Verdade. E aí você, tomado da decisão de fazer um exercício, você vai fazer porque você está no domínio. Sim. Então, dentro dessa visão, eu acredito que esta que você chama de reinvenção, não é uma reinvenção porque não é uma fase de reinvenção. É uma vida inteira dedicada a conhecer, a ser curioso, a ter humildade, a ter dúvida. Dúvida é uma das coisas que mais faz alguém evoluir. E aí acho que o ponto aqui, que acho que é muito boa essa reflexão, e eu sempre digo isso, eu reparo muito que as pessoas têm uma grande dificuldade de dizer não sei. As pessoas não querem dizer, elas parecem que se intimidam em dizer não sei. Eu acho que não saber é o que vai te levar a procurar a Aí informação entra e a o resposta. pilar humildade, né? Toda tecnologia nova que chega é adotada, ou sempre foi adotada, primeiro pelas grandes empresas e pelas pessoas mais novas. As enterprise e a geração mais jovem. Por quê? Porque tecnologia, quando chega, é cara, não é? Então só grandes empresas podem adotar. E pessoas novas, porque pessoas novas estão mais afeitas à tecnologia, têm menos barreira de entrada. Naturalmente, elas não procrastinam. Exatamente. Então elas entram e experimentam e acabam fazendo. A IA é a primeira tecnologia que está sendo adotada primeiro pelas pequenas empresas e pelas pessoas mais velhas. E isso é uma mudança radical na sociedade. Por quê? Porque tudo o que a IA oferece são coisas que a empresa grande já montou estruturas para isso. Eu quero saber o que está acontecendo com meus 1.500 clientes, acompanhar a vida deles. Hoje você entra na browse.ai, acompanha, põe o CNPJ de todo e acompanha. A empresa grande já tem uma área de inteligência de mercado que faz isso. Uma empresa pequena não tem, ela passa a fazer. Aí você fala assim, quero editar vídeos. A empresa grande tem uma agência que faz isso, uma editora de vídeo. A empresa pequena não tem para poder botar suas coisas no YouTube. Entra no Opus Clip, edita 18 short vídeos em meia hora. O pessoal que edita os cortes aqui adora isso, né? Então, o que acontece? A IA está sendo adotada primeiro pelas empresas pequenas, porque a IA terraplena a superfície do mercado competitivo Nivela. entre em grandes empresas e pequenas empresas. Nivela todo mundo. Isso. Uma agência de propaganda de 2 funcionários consegue ser tão competente quanto a um de 80 funcionários. Ok. Então, essa é a primeira coisa. E por que pessoas mais velhas? Porque a IA, para ser eficiente no uso da IA, você precisa ter extensão vocabular, bagagem e conteúdo.
E a experiência? Repertório. Repertório. E a Então, experiência- se você não souber a diferença entre afrontar, enfrentar e confrontar, não virá o resultado da IA que você esperava. Maravilhoso. Se você não souber a diferença entre obsessão, compulsão e possessão, você vai ficar horrorizado com o que virá, porque são coisas muito distintas. Maravilhoso. E as pessoas usam como sinônimo. Então, extensão vocabular, bagagem e conteúdo, naturalmente uma pessoa mais velha tem mais do que uma mais nova. Verdade. Então, na Europa, nos Estados Unidos, eu tenho visto grandes quantidades de empresas que estão chamando de volta pessoas acima de 50 anos para trabalhar com IA. Porque a tecnologia é absolutamente coloquial, acessível, não tem barreira nenhuma, e porque extensão vocabular faz parte fundamental do processo de você gerar o prompt adequado. Então você está me dizendo que isso é importante, essa informação. E na tua visão, o mercado, quando a gente está falando de IA, ele tende a ser mais propício para o mais 40 do que para o mais jovem, por uma questão de bagagem. Nenhuma dúvida, a turma do tipo assim não está, nesse momento, preparada para saber pedir as coisas. É muito importante dizer a vocês o seguinte: nós somos uma geração do áudio e do texto. Ok. Porque havia muito pouco vídeo na nossa época. Então, o áudio e o texto faz com que eu seja coautor de tudo aquilo que eu consumo. Se eu estiver lendo um texto, eu estou imaginando junto com o autor. Perfeito. Concorda? Perfeito. Ou seja, se eu estiver vendo um vídeo, eu não estou imaginando, eu estou vendo a imaginação de alguém e eu sou um espectador daquela obra. Tá certo? Se você passa 40, 50 anos imaginando junto com os vários autores, porque você ouve no rádio e imagina junto, ou você lê no livro e imagina junto, se eu ouço uma história do Harry Potter, eu estou imaginando enquanto eu estou ouvindo. Se eu leio o livro do Harry Potter, eu estou sonhando, imaginando e criando aquele castelo na minha cabeça. Se eu estou assistindo o filme do Harry Potter, eu estou vendo a criação de alguém que fez o roteiro e que criou aquele cenário. Então, as novas gerações têm baixa imaginação. Por quê? Porque não treinou, não é um defeito. Não é desprovido, ele só não exercitou. Poucas experiências práticas. Isso, poucas. Então, no fundo, a minha sugestão para muita gente mais nova do que eu é assim: voltem a ter, assim como vocês fazem esteira 1 hora por dia, voltem a ler 1 hora por dia. Perfeito. Ou ouça um podcast 1 hora por dia, porque se você treinar a sua imaginação, você será muito melhor no uso da IA, porque a única coisa que a IA vai deixar para nós é imaginar, sonhar, almejar, desejar. O resto ela vai fazer. Então eu vejo aqui um monte de gurus ensinando as pessoas a serem mais produtivas. Nosso negócio é ser cada vez mais sonhador, generoso, empático. É muito importante dizer que a IA está fazendo uma mudança radical no que a gente espera das pessoas. No passado longínquo, nossa competência era avaliada pelos nossos músculos. Ok. Hoje, pelo cérebro, daqui para frente será pelo coração. Ou seja, nós saímos do hard skill, fomos para o soft skill e agora estamos indo para o hard skill. E o que é o hard skill? Empatia, intuição, generosidade, interesse genuíno em pessoas, sorriso. Um médico pode entender tudo daquela ciência que ele estudou tanto. Ele estudou 14 anos. Mas o sorriso dele, quando chega no leito de um hospital, muda o meu prognóstico. Eu entrava no consultório de um médico, eu abri a porta, ele estava olhando para mim, fazendo uma anamnese minha, pelo jeito que eu entrava, que eu sentava. Metade do check-up estava feito ali, do jeito que eu sentei na mesa do médico. Hoje você entra, ele está de costa com você, está mexendo no computador, você entra, senta, aí ele vira para você, ele não viu você entrar, por quê? Porque ele está assoberbado com coisas burocráticas, preparando laudo, receituário. 43% do trabalho de um médico vai ser possível de ser transferido para IA. Pois é. E o médico vai voltar a ser mais humano, porque na hora em que ele tem que ler
a minha ressonância magnética ou tomografia, compará-la com milhares de outras para um melhor diagnóstico, etc. Se a IA fizer isso para ele preparar o laudo, ele vai perguntar para mim como eu estou me sentindo, como minha família está reagindo à doença. Ele vai perguntar para mim se o plano de saúde está cobrindo as despesas, ou seja, ele vai ser mais humano. Então, no fundo, a IA está chegando não para roubar emprego, para devolver nossa humanidade. Que lindo. É isso que está acontecendo. E nós vamos precisar adquirir uma nova forma de se relacionar com o mundo, não mais com hard skill, nem com soft skill, e sim com hard skill. Agora, ó, nós somos da época que todo mundo, né, não acreditava que a TV paga seria o futuro do Brasil. Olhando lá atrás, quando demorava 20 minutos para poder fazer uma ligação ou conectar com alguma coisa que chamava-se que seria ser internet. Certo. Depois disseram que as revistas iam ser condenadas por algum motivo, ninguém mais ia ler revista porque as digitais iam acabar com as impressas. E hoje muito dizem sobre diversos negócios que estão com os dias contados no curto prazo. Como que você aprendeu, navegando nesses oceanos turbulentos, enxergando todas as mudanças comportamentais de pessoas, empresas e costumes, como é que você atravessou todas essas fases com essa tua visão, mas tão clara hoje? Então, eu não sei como é que eu fiz isso, eu realmente não sei. Eu preciso saber que eu tenho que dar na minha palestra. Não, entendi. Eu não sei como, mas eu estou dizendo a você o seguinte, eu acho que o importante é você ter uma visão crítica e duvidar. Então é assim, quando a gente lançou a TV a cabo, Lá a TV atrás. por assinatura, Ok. né, a gente falava assim, olha que interessante, tudo que é mídia paga está ficando grátis, tudo que é mídia grátis está ficando paga. Será que as pessoas vão se acostumar a isso? Uma inversão. Mas a TV por assinatura era o prenúncio, o início do começo, do princípio de uma sociedade mimada e individualizada. E isso é um dado importante, que é o seguinte, nós não percebemos, porque foi tudo indo sem que a gente prestasse atenção, mas a sociedade nos últimos 20, 30 anos se individualizou como nunca antes e nunca foi tão mimada. Vou dar alguns exemplos. Antigamente eu assistia o filme que a TV decidisse, a hora que ela quisesse. Ok. Né? Agora eu assisto o filme que eu quero, entre milhões, a hora que me der vontade. Exatamente. Antigamente eu tomava o café do Bulli, todo mundo tomava o mesmo café. Agora, restreto, ligeiro, pingado, carioca, cappuccino, cada um toma o seu café. Descafeinado, não esquece. Não é? Antigamente, banco de carro, principalmente do Chevette, tinham 3 posições: perna curta, perna média e perna longa. E você que fosse mais para frente ou para trás no problema banco, seu. Pois é. agora não. Ajuste total de altura, do encosto, temperatura. Né? É a máquina que se adapta a mim e não mais eu a máquina, individualmente. Sim. Antigamente, a gente comia a comida que a mãe põe na mesa. Agora não. O filho é vegano, a filha é lactose free, o marido é low carb. Pode ver que Não, cada um pede um iFood. cada um pede um Chega iFood. em casa e pede um iFood. Ou seja, nós estamos como sociedade nos mimando e individualizando. Então, quando um produto vem ao encontro de uma tendência e não de encontro, aquilo pega e vira sucesso. Então, caso da TV por assinatura. A HBO passava o mesmo filme 6 vezes. E a pessoa falava, mas por que 6 vezes? Porque você pode escolher Escolher o horário que você 6 horários que você queira. Ou pode começar a assistir, chegou uma visita, você para e depois assiste o resto lá na frente. Então, as pessoas no começo não entendiam, mas quando passaram a entender que era notícias a cada 15 minutos, o tempo inteiro, as notícias, para que na hora que eu quisesse saber, eu soubesse, a TV a cabo trouxe mais uma vitamina para um mundo cada vez mais individualizado, mimado, né? Sim. E, portanto, foi sucesso. O streaming veio em cima da TV por assinatura. Não só ela passa 6 vezes no dia aquele filme, não, agora você começa a hora que você quer e para a hora que você quer. Claro que o streaming está fazendo um buraco na área da TV por assinatura. Sim, sim. Sim. Porque as pessoas estão ainda mais mimadas. Revista. Revista é um caso diferente, porque revista, novamente, nós temos 3 tipos de curiosidade, todos nós. Curiosidade diversiva, a empática e a epistêmica. Todos nós. Né? Nós somos curiosos, mas temos 3 tipos de curiosidade. O que é uma curiosidade diversiva?
É aquela curiosidade que eu quero saber what the fuck is going on. O que está acontecendo ao meu redor? Quem ganhou o Big Brother? Como é que foi o jogo? Se vai chover? Aquela curiosidade superficial, frívola, sobre tudo que está acontecendo ao redor, porque me dá uma sensação de que eu estou dominando o meu entorno. Isso é próprio do gênero humano, se sentir dominando o que está acontecendo. Tem uma segunda curiosidade, que é a curiosidade empática, curiosidade sobre pessoas. Essa curiosidade é a origem da fofoca, mas é a curiosidade que você quer saber o que está acontecendo com outras pessoas do seu gênero humano. Então, vamos dizer assim, eu quero saber quem foi promovido, quem foi demitido, o que aconteceu com fulano, com ciclano, quero seguir o meu ídolo, pessoas. E depois você tem a curiosidade epistêmica, que é uma curiosidade mais profunda, onde você normalmente chama essa curiosidade quando você quer saber por que as coisas acontecem, qual é a consequência de tal fato. Então, todos nós, sem perceber, nossa cabeça tem esses 3 tipos de curiosidade. Ora, se cair um avião hoje em Congonhas, primeira coisa que surge é a curiosidade diversiva. Caiu um avião, qual era a companhia, quantas pessoas morreram? Você já entendeu que caiu um avião, que era da companhia tal e que pessoas X morreram. Passou a camada da curiosidade diversiva, vem a curiosidade empática. O piloto tinha filhos? Alguém que eu conhecia estava nesse avião? Será que alguém chegou atrasado, perdeu o voo e se salvou? Tudo sobre gente. A empatia. É curiosidade empática. E, finalmente, surge na minha cabeça a curiosidade epistêmica. Por que avião cai? Será que é o caso de ter um aeroporto daquele tamanho no meio de um grande centro? Foi o piloto a causa ou foi a máquina? Ou seja, você começa a ir mais fundo no assunto e tem a curiosidade epistêmica. Então, todos nós sempre tivemos 3 tipos de curiosidade. Acontece que no mundo digital, a curiosidade diversiva e empática cresceu muito. A generalista e a de gente. Tal o sucesso das redes sociais, que falam de pessoas, etc. E diminuiu muito a curiosidade epistêmica, mais profunda de querer saber o porquê, querer ir fundo num assunto. As pessoas estão cada vez mais superficiais. Então, né? você está dizendo que o conteúdo mesmo diminuiu o interesse, o conteúdo real. Isso, conteúdo profundo. Conteúdo pode ser lógico, não, raso conteúdo ou profundo. profundo. E aí cresceu Isso. a parte de fora. O que fizeram os veículos de mídia impressa? Ao verem o sucesso da imprensa fast food, juniorizaram seus jornalistas, diminuíram o volume de texto, fizeram muito mais imagem do que conteúdo, foram menos analíticos, porque falavam, é aí que as pessoas querem. Sim, as pessoas querem, mas já estão satisfeitas nas redes sociais. Entendi. Então, eu diria que a mídia impressa deveria ser hoje uma mídia fundamental na província exclusiva das elites cognitivas. Mas como ela virou fast food, como ela perdeu a capacidade de responder à curiosidade epistêmica, ela não morreu, nem está morrendo, ela está se suicidando. Entendi. Tá? É isso que aconteceu com a mídia impressa. Agora, tem aí uma movimentação da mídia impressa. Tem. Ela tá, e eu tô gostando. Eu também estou, mas só que se vier... Voltando, né? Mas se vier a mídia impressa como um Instagram Não, impresso, não mas vai funcionar. Justamente assim, nós estamos ansiando pela mídia impressa justamente porque a gente acredita que ela não vem como Instagram, a gente acredita que ela tem que ter profundidade. E é sensacional. E será sempre para um grupo menor, porque a Sim, 90% da população está apenas valorizando a curiosidade diversiva e empática. Interessante. Na Inglaterra, e é por isso que fake voltou. news cresce tanto, porque ninguém vai fundo em nada. Ninguém então, vai fundo. Humberto Eco falava assim, infelizmente a mídia digital deu voz aos imbecis. O problema não é dar voz, o problema é dar ouvidos. Esse é o problema, dar voz, acho que todo mundo tem A gente direito. está dando Verdade, palco e de ouvidos. pra voz. Agora, você falou em avião, eu vou falar em turbulência. Turbulência. Porque avião sem turbulência não combina. Claro. Mas eu não vou falar da turbulência no avião, vou falar da turbulência da sua vida pessoal, que eu não vou ser mais bonzinho com você agora. Certo. Agora eu já sou íntimo. Certo. Qual foi a maior turbulência que você pode me dar da sua carreira como curioso, como um improvável? Então me dá um exemplo aqui do que mais te derrubou, que você caiu lá embaixo e depois você conseguiu se reerguer. Olha, muito importante dizer o seguinte, eu não sou
Eu não tenho alma de empreendedor. Eu não sou um risk taker. Risk taker. Tá bom? Explica o que é risk taker. Eu, aliás, pra acabei de galera. escrever um livro chamado Empresas Felinas, onde nesse livro eu mostro que a gente tem muito a aprender com os gatos e uma das coisas principais é a diferença entre coragem e destemor. Eu não sou um cara destemido. Eu tenho uma noção muito clara dos riscos e procuro evitá-los. E isto eu fiz a minha vida inteira. Eu assumo muito pouco. Eu sou mais um poupador do que um investidor. Ou seja, a minha vida inteira foi... Não quer dizer que eu não empreenda, mas eu empreendo se eu tiver o dinheiro guardado para isso, não vou além do valor que eu tenho estimado para aquilo, assim como eu vou no cassino, não é? Só com o dinheiro que você quer gastar. Ou seja, eu ando com ficha de cassino no bolso, porque vai que eu acho um cassino, eu já ponho direto. Não, deixa eu ver isso aqui. É verdade. Então, Leva assim, lá para nossa mesa de pôquer. Você prestar pra gente. Quer jogar um pokerzinho olha, com a gente interessante agora? o seguinte, por que eu ando com isso? Porque para mim jogo é a fascinação do risco controlado. Ok? Então por isso eu gosto muito de jogo, etc. Mas, então eu estou contando isso tudo para dizer o seguinte, Muito legal. eu nunca fui demitido, eu nunca fali, não porque eu seja bom, não é por isso, é porque eu sempre medi. Você já viu um gato medindo a distância antes de pular? É diferente do cachorro. O cachorro se joga, cai. Sim, o sim, gato não. O gato ele tem. vai. Ele mede, ele olha de todos os Você tem ângulos. gato? Hã? Você tem eu gato? tenho 2 gatos. É logo, agora 2 gatos. tô entendendo. Mas você é um eu aprendi profissional de muito gato. com eles, então eu escrevi um livro e dedico a eles, né, legal. o livro. Mas eu estou dizendo o seguinte, então eu acho que eu não tenho grandes histórias de fatores aleatórios na minha vida. Ok, Tá? perfeito. Segundo aspecto, eu sempre fui extremamente responsável. Ok. Exageradamente Você sentava na responsável. frente no colégio? Cartesiano. Sentava, Você sentava na frente. Passava sentava cola? na frente. Passava cola? Fazia trabalho para os outros. Mas você não tem cara que passava cola. Não passava cola, mas fazia trabalho para os outros e ganhava dinheiro com isso. Mas enfim. Então é assim, eu tenho pouco apetite a risco, vamos Entendi, chamar assim, não é? perfeito, conforme. O que não quer dizer que eu, dentro dos meus limites, possa ser. Então, eu vou dar um exemplo interessante, que é o seguinte, eu dou muita palestra sobre adaptabilidade, né? Adaptabilidade é um termo que a gente está usando muito hoje, todo mundo tem que ser adaptável, o mundo está cada vez mais mudando, empresas não morrem mais por fazer coisa errada, morrem por fazer a coisa certa por um tempo longo demais, então eu vivo falando a necessidade da mudança e etc. Mas existem 2 tipos de adaptabilidade, existe a adaptabilidade por improviso, eu sou muito ruim nisso, existe a adaptabilidade por planejamento, Você é muito eu sou bom muito nisso. bom nisso. Perfeito. Então é assim, se por acaso eu for dar uma palestra e o projetor não funcionar, Você já era. eu morro. A minha mulher dança Já entendi. e canta. Você não consegue. Agora, para isso eu levo 3 projetores junto, eu levo 4 adaptadores, eu Usa levo... internet portátil, se cair a internet do salão. Eu pego todas as variáveis incontroláveis e torno elas controláveis. Tá? Então, eu estou fazendo esse making a long story short. Show. Eu tenho poucas histórias de susto. Eu tive, sim, sustos enormes, sustos de saúde na família, sustos, Não, né, mas você coisas se controla. inesperadas que me desmontaram. A minha esposa, quando ficou doente, eu parei de trabalhar 3 anos para me dedicar a ela somente, etc. Vendi minhas empresas e tal. Então, assim, eu tive sustos, porque... Isso é uma ruptura. Uma ruptura no mundo. Uma ruptura e eu sofro muito com o inesperado. Não é? Então, Schopenhauer diz algo interessantíssimo. Ele acaba simultaneamente com os conceitos de livre-arbítrio e destino. Ele fala assim, Deus dá as cartas e a gente joga. Ou seja, existe o imponderável. Você recebe uma mão de carta boa ou uma mão de carta ruim. Você nasceu bonito ou feio, doente ou saudável, rico ou pobre, num lugar ruim, num país desgraçado ou num país ótimo. Isso é mão da carta que você recebeu. E aí você começa a jogar com a mão que você recebeu. Então, a mão você recebeu uma mão ruim, mas você vai fazendo trinquinha com a mesa, vai prestando atenção no adversário e pega o morto. E tem gente que tem uma mão ótima e suja a canastra limpa. Tem de tudo no mundo, porque essa é a parte que cabe a nós. Eu entendi que a minha mão não foi a melhor mão do mundo, mas eu procurei jogar certo sem sujar a canastra limpa. O tempo todo. Isto fez de mim uma pessoa
que no plano da integridade. Eu brinco sempre quando eu digo, meu pai me ensinou a ser honesto e eu devo a ele tudo que eu não tenho. Mas tudo bem, eu sou felicíssimo por isso. Nota essa que é ótimo. Entendeu? Meu pai me ensinou a ser honesto. Tudo que eu não tenho. Eu tenho uma dívida eterna com ele pelo que eu não tenho. Exatamente, mas sou agradecido Muito a ele bom, como mas exemplo muito de vida. bom, muito bom. Não é? Jamais peguei atalhos. Aliás, confesso, fui fazer Caminho de Santiago. Ah, você fez? Peguei um atalho suficiente para entender que o atalho é sempre a maior distância entre dois pontos. Ok. Isso é uma lição de vida. Se você pegar atalhos, você vai vender sua alma para o diabo, vai te custar caro. Segue o caminho normal, faz Segue aquele o caminho, mais por longo. mais difícil que Impressionante seja. como... Eu acho assim, Walter, algumas pessoas têm isso. Porque tem gente que pega atalho e... O tempo inteiro. Eu, Tem gente que eu, só vai eu por não atalho. consigo lidar com atalho. Assim, exato. às vezes na vida que eu tentei fazer alguma coisa fora, deu errado. É que a Custou caro. sociedade está, neste momento, em busca de gratificação instantânea. Gratificação. Sim, Ou seja, não é que eu quero alguma coisa, eu quero alguma coisa aqui e agora. Isso, então é assim. Então todo produto que vem ao encontro de um desejo da sociedade vai muito bem. Só que, se nós nos acostumarmos que não há mais a correlação que sempre houve entre esforço e recompensa, faz com que alguém pegue os R$100 que sobrou no fim do mês e vá jogar no betting, em vez de guardar para amanhã, porque ele quer a gratificação instantânea na hora. Agora você tocou no E assunto se ele sério. não quiser, se ele não ganhar no bet, que a chance de não ganhar é muito maior, ele vai roubar um celular. Ou seja, é uma sociedade que está o tempo inteiro em busca de atalho. Uma sociedade que perdeu a lógica que sempre existiu entre a determinado esforço corresponde determinada recompensa. E o atalho é a busca de furar esta lei universal que a determinado esforço corresponde a uma determinada recompensa. Você quer dar uma de esperto. E isso na sociedade brasileira é pior do que em outras sociedades. É o Gerson. É de arrepiar. Levar A vantagem. cultura do arrepiar. Gerson é uma cultura muito enraizada. Agora, vamos lá. Atravessar crises, você tem todas elas decoradas aí no teu PowerPoint pessoal aí. As crises do país, as políticas, as econômicas e as sociais. Certo. Mas não é algo que se faz sozinho, né? Atravessar as crises. Você é um cara de time ou você é um self-made yourself? Que vai dar o fator equipe, trust, confiança, conselho? Onde que você se posiciona? Eu acredito no team worker, por exemplo. Ok. Por exemplo, eu acho assim, pessoa que é isolado e que faz tudo ele mesmo, ele perde a força e o potencial do conjunto. Uma pessoa sozinha, aprendi isso também no Caminho de Santiago, vai mais rápido. Uma pessoa acompanhada vai mais longe. Né? Então a gente sabe que o time faz diferença, é fundamental. Sim. Mas eu acho que existe o outro lado do time que é assim, já que está todo mundo fazendo, eu me esforço um pouco menos. Não é? E aí você tem esse efeito de perda da qualidade pela expectativa de que os outros vão fazer um pouco em vez de eu fazer tudo. Então eu procurei ser uma pessoa que lidero times por exemplo. Trabalho muito, faço muito, escrevo muito, e isso gera nas pessoas a necessidade de superação. Então eu procuro fazer um misto entre esses dois caminhos, o caminho do teamwork e o caminho do indivíduo, do lone ranger, do solitário, vamos dizer assim, né? Perfeito. Toda vez que você trocar ideias com uma pessoa, com alguém, você aprende alguma coisa. Mesmo que ela não fale nada. O silêncio é muito importante. Aliás, o silêncio é uma das coisas, por isso que eu acho absurdo quem ouve WhatsApp na velocidade 2. Eu acho um crime. Não, o 2 está ótimo, dura 3,5. Porque assim, a gente tem que entender que mais coisas são ditas nas entrelinhas do que nas linhas. Mais coisas são ditas no silêncio do que no ruído. Só que a gente não percebe isso, a gente vai só na informação, mas às vezes o silêncio do outro lado da linha diz tudo para você, o que aquela pessoa está insegura em tomar aquela decisão, em aceitar aquela proposta. E a gente tá. Uma das coisas, aliás, que eu tenho falado muito é que dentro da visão da evolução para o hard skill, eu diria que intuição
é a coisa mais importante. A intuição vem muito mais no silêncio do que no barulho, né? Por que que intuição é importante? Assim como caos não é uma bagunça, caos é uma organização que a gente não entende, não é? Da mesma forma que caos é uma organização que a gente não entende, intuição é um raciocínio que a gente não entende. Ou seja, é um raciocínio multissensorial. Algo me diz, eu não sei decifrar por quê, mas ele está me dizendo. E nós passamos os últimos 100 anos, no século da razão, abandonando a intuição. Muito. Nós desprezamos a intuição em nome da razão. Não entendíamos que intuição é uma forma de razão, só que a gente não entende. Não tem coisa com mais razão do que a intuição. Intuição é fundamental. Então, assim, com o Hard Skills, nós temos que entender que intuição é a inteligência do coração. Eu aprendi com alguém também. Aliás, quem fala que intuição é a inteligência do coração é o Murilo Gun, que é nosso vizinho, Sim, amigo nosso. fantástico ele também. Mas eu estou dizendo, por que 3 filhos de uma mesma família têm 3 ritmos circadianos Mesma barriga, diferentes? mesma formação, mesmo amor. Não, às vezes não precisa nem ser gêmeo, exato. Pode ser até 3. Gêmeos ou não, os 3 têm ritmo circadiano diferente, vespertino, matutino e médio. Ou seja, tem um que acorda cedo e dorme cedo, tem outro que acorda mais ou menos e dorme mais ou menos, tem outro que acorda à tarde e dorme tarde. A razão disso é antropológica, é porque no tempo das cavernas era ideal que alguém ficasse vigiando a entrada da caverna. Então, numa família, gera-se filhos com ritmos circadianos diferentes para ficar o menor tempo possível todo mundo dormindo. Ok. Então um E vigia, acontece outro exatamente descansa. isso em casa. Naturalmente. Eu tenho A palavra- 3 também, a palavra exatamente é isso. circadiano. Circadiano, Cir- ritmo é circadiano. antropológico. É o ritmo do sono. Tem gente que Cíclico. acorda cedo, naturalmente gosta de acordar cedo, faz ginástica. Tem outros que quando acorda cedo fica mal. É um absurdo, por exemplo, você ter escola, todo mundo começando o mesmo horário. É ridículo isso, porque tem gente Você que vai tem- aproveitar você tem muito menos do temperamentos que outros. diferentes. Muito legal. É muito legal bom. isso. Ô, Walter, me fala uma coisa. Você... em que momento da tua vida que você se torna um conselheiro? Eu sempre, primeiro eu nunca fui monotarefa, mesmo como executivo, seja presidente de empresa, diretor de planejamento. Eu sempre dei aula na faculdade, eu sempre pertenci aos chamados organismos, institutos, onde eu participava da diretoria, seja da ADVB, seja da Conselho Brasileiro de Marcas. Eu sempre tive múltiplas vidas, que é o que vocês falaram no começo, né? Então, durante minha vida executiva, eu fui conselheiro em várias empresas diferentes. Mas no setor de publicidade. Não, Não, às vezes multitarefa. No setor de hospital, seguro-saúde, Ok. no setor de construção. E isso é um dado importante, porque é o seguinte, fica cada vez mais claro, hoje até mais do que antes, que experiências cruzadas trazem resultados exponenciais. Ok. Ou seja, que o que eu aprendo numa cerâmica Portobello serve para uma Cacau Show e Ou vice-versa. para o hospital. Ou para o hospital, exatamente. Perfeito. Porque um hospital, claro, tem a parte médica que talvez não sirva, mas ela tem o marketing do hospital, a Gestão de gestão do pessoas, hospital, gestão de pessoas, tem tudo. logística, Exato. Aliás, faz emergência. dentro do ambiente de saúde tem uma coisa na comunicação que assim, o marketing tem muito a ensinar, que é a comunicação interna. É isso mesmo. É impressionante como dentro de um hospital ou de uma rede de clínicas, Isso. entre os médicos e as pessoas do corporativo, a comunicação Isso, ela não isso. ela E não antigamente a Yes. comunicação interna era algo que existia, hoje não existe mais. Não existe mais aquela... Tinha algo que eu falava para o público interno e algo que eu falava para o público externo. Isso é impossível. É a mesma coisa, né? É, porque o mundo digital acabou com isso. Os públicos de dentro comentam para fora, os de fora olham para dentro. Então, a gente está tendo que fazer hoje uma gestão do branding. Vamos falar de branding, né? boa. Branding, né? Você acabou de participar de um evento de brand agora. Isso, exato. Aliás, eu estava comentando com eles que branding, na minha época, era como uma esfera colocada no meio da sala. Ou seja, qualquer pessoa em qualquer canto da sala vai ver exatamente a mesma figura geométrica, uma marca coesa, única, uniforme, aquela esfera, não é?
E a gente criava manuais de normas e procedimentos de utilização da marca. Que era um manual para não deixar ninguém falar ou fazer alguma... Eu quero que todo mundo tenha a mesma marca. Estamos engessando. Veja a mesma coisa. Que a marca expresse a mesma coisa para todo mundo igual. Era padronizar. Engessar. Isso, para evitar riscos de dissonância cognitiva e etc. Hoje em dia, no mundo pós-digital, nós estamos trocando a esfera na sala por um cubo. A gente chama isso de branding cúbico. Cada pessoa num canto da sala vai ver uma face do cubo. Todas as faces integradas na mesma figura geométrica. Mas eu busco muito mais sinergia do que uniformidade. Então, se antigamente a Philips falava a mesma coisa, da mesma maneira, seja para quem comprasse um barbeador elétrico ou um tomógrafo, hoje ela tem 6 faces diferentes que ela expressa, tonifica, torna mais relevante aspectos da Philips de um lado diferente do outro. Perfeito. Porém, sem gerar dissonância cognitiva. Então, o branding hoje é um branding cúbico, onde a gente não perde a figura de que é uma marca coesa e única, numa figura geométrica, mas com nuances distintas do que eu vou falar para cada público. Uma dessas faces é o público interno. Perfeito. É o interno. Perfeito. Tá. Isso vai naquilo, né? O público hoje não é mais AB, homem, mulher, né? O público também. Exato. Então a marca tem que acompanhar isso. Na qualidade de um conselheiro, de um planejador, que é o perfil que eu estou vendo de você aqui, conhecendo hoje, extremamente meticuloso, chega a ser bastante detalhista, como você percebeu aqui, o nosso grande diretor de técnica aqui. Como é que você administra isso para dar conselhos para CEOs, conselhos para board, né? Board de empresas? Porque eu, se chamasse você para o conselho da minha empresa, a primeira coisa que eu ia perguntar, o que você fez? What you do? O que você... O que exatamente você fez para me dar conselho? Sim, claro. E aí, como você fala que você me deu a tua veia que você definiu aqui, então essa integridade, esse respeito que você conquistou, é muito legal isso aí. É verdade, olha, e é assim, eu tive uma vida, aliás, uma coisa interessante também, eu tive uma vida que, teoricamente, lá atrás era um mau currículo, porque eu mudei muito, eu mudei do mercado anunciante para a mídia, depois da mídia para as agências, depois das agências para o segmento da indústria, depois da indústria para a de serviço, ou seja, eu tive uma vida profissional, CLT, bastante múltipla. Isso antigamente era considerado quase que um defeito, ou seja, era errado. Era errado, isso. No conselho da década, você não vai dar certo, você tem que ser bom numa coisa. E tem que ser bom numa coisa. Papai falava assim, você tem que ser bom numa coisa. É isso mesmo. E isto estava baseado numa premissa equivocada. As pessoas falam, esse cara tem 20 anos de experiência. Ele não tinha 20 anos de experiência, ele tinha 1 ano de experiência repetido 20 vezes. Mas a gente achava que ele tinha 20 anos de experiência. Né? E eu não, eu tive experiências em empresas familiares, empresas SA, empresas americanas, empresas brasileiras, empresas de serviço, de indústria. Então, isso me gerou um repertório, um aprendizado realmente muito maior do que se eu fosse um especialista em alguma coisa. E foi disto que surgiu o conceito de nexialista. Uma pessoa que tem capacidade de gerar nexo entre fatos e consequências, entre o que precisa ser feito e o que foi feito. O nexialista é aquela pessoa que, com isenção, com curiosidade e com essa capacidade de humildade de aprender, gera escutativa, gera a capacidade de ouvir e, principalmente, processar ao mesmo tempo. Então, o conselheiro, tem 2 tipos de conselheiro. Tem o conselheiro administrativo e o conselheiro consultivo. Como eu sou de 8 ou 9 conselhos, vamos dizer que metade sejam conselhos administrativos, metade sejam conselhos consultivos. Mas são papéis muito diferentes. O conselho administrativo, a função do conselheiro administrativo é segurar o CEO e estar certo que tudo que ele faça esteja de acordo com as regras de governança. O conselho consultivo, ele não segura o CEO, ele empurra o CEO e
incentiva ele a inovar mais, a ir mais fundo, a ir mais além, etc. Bárbaro. Né? Então, Ele é um gerador de insights. ele é um gerador de insights, é um gerador de know-how e know-who. Ou seja, ele gera também para aquela empresa um monte de relações, de sugestões, de exemplos, etc., que normalmente a empresa fechada dentro de si não tem. Então, um conselheiro consultivo, ele é uma janela aberta para o mundo que a gente põe dentro da empresa. Um conselheiro administrativo é uma janela aberta para o mundo, mas com o objetivo de ter certeza de que governança é a coisa mais importante. Mais corte. Assim, então, vamos dizer assim, há uma luta cega dentro de qualquer organização entre governança e inovação. Governança evita risco a qualquer preço, inovação exige uma certa dose de risco para inovar. Então, grande dose. Isso, exato. Então, mais importante do que quem é o conselheiro é qual é o blend do conselho. Perfeito, o brand. O blend a média é do brand. fundamental. A média do brand. A média, isso. Eu tenho alguém que mais empurra, outro que mais segura, outro mais freio, outro mais acelera. Outro que é mais financeiro, um que mais, um quantifica mais, o outro mensura mais. Depois tem o conselheiro executor, tem o conselheiro... Exato. Então aí cada caso é um caso. E Walter, dentro desse blend todo, onde é que o Walter se encaixa? Olha, eu sou membro de 8, 9 conselhos administrativos, mas eu sou mais voltado para a inovação. Vamos dizer assim, se eu fosse um CFO, eu seria mais um conselheiro administrativo. Se eu sou um homem de marketing, eu sou mais um conselheiro consultivo, né? Eu sou mais uma pessoa que, vamos dizer, a minha real contribuição, acho que é muito mais não perguntar como, mas perguntar por quê e por que não. Legal. Tá? E o como, tem outros no conselho que perguntam para ter certeza que está tudo fazendo corretamente. Normalmente, quantas pessoas são num conselho? Eu sei que cada caso é um caso, claro, mas... cada caso é um caso. Eu diria de 4 a 8 é a média. 4 a 8. Legal. Aí você deve aprender pra caramba também. Aliás, isso que eu iria dizer. Um monte de gente bacana sentando numa mesa. Eu acho que eu aprendo, eu devia pagar para fazer. É um MBA. Você tinha que pagar. Eu fui conselheiro do Roberto no Aprendiz 8 anos, né? A gente se lembra disso? Sim. O que eu aprendi no Aprendiz, vocês não têm ideia. Sensacional. Porque era um microcosmo que você via uma realidade acontecendo ali de maneira acelerada. Então, por exemplo, eu aprendi que brainstorming não funciona. Não funciona. Não funciona. Por quê? Porque quando você põe todo mundo numa sala para ter ideia, enquanto você está falando da sua ideia, eu estou tentando ter a minha, não estou te ouvindo. Faz muito sentido isso. E eu vi muitas vezes aquele grupo do aprendiz tentando fazer um brainstorm para decidir. Horas e horas tentando alguma coisa. Sempre um prevalecia, não havia interação, não havia escutativa. Então, aquilo eu fui usando para E na tua ótica, o que você acha? Vai cada um para sua casa, tem sua ideia, se encontra amanhã e apresenta? Não, é assim, você faz uma reunião onde você expõe a necessidade, o objetivo e o problema, cada um vai para o seu canto pensar nas soluções, nas posições, vai consultar o chat GPT ou ler a enciclopédia básica, cada um faz de um jeito. Volta, aí eu já estou com a minha ideia, eu ouço a dela ou dele. Senão eu não ouço. Mas isso eu aprendi vendo, né? O que eu estou dizendo assim, o aprendiz para mim era um laboratório ao vivo. Era tudo novo, né? Um monte de coisa. Era tudo novo. Eu via pessoas que eram muito boas de reunião e péssimas na execução, não é? Pessoas que tinham uma capacidade de falar coisas interessantes sem dizer nada, que era uma maravilha, era uma enciclopédia. Aliás, eu vejo hoje nos conselhos, muitos dos conselhos, eu vejo o cara que, no conselho, fala assim, mas gente, nós precisamos prestar muita atenção nos números, números são importantes. Aí o cara fala, pô, esse cara... Ainda bem que você me disse isso. Exato. São frases usadas que dariam um livro, e talvez um dia eu escreva esse livro sobre tudo que eu ouvi, que não quer dizer nada, mas é muito importante. Exato. Maravilhoso. E qual é? Uma escola. O nome desse livro seria Bullshitagens Como Book. falar muito sem dizer nada. Bom, falar nisso... Bullshitagens Book. Professional Bullshitters. Mas olha, novamente, parece bobagem, mas acredite, tem gente que faz uma frase de efeito dessa e o pessoal volta para revisar os números e descobre coisas. Estou dizendo assim, você tem que entender que não necessariamente as suas crenças são as que devem prevalecer. Não são. Né? É o lance da empatia, da gente conseguir. A escutativa. Com a escutativa você diminui a tua crença prevalecendo. Se você é uma pessoa mais voltada para fazer, acontecer, você é mais um realizador. Executor. Né?
você despreza os relacionadores. E se você é mais relacionador, você despreza os realizadores. Aliás, tem um livro chamado Homo Soviéticos, da década de 50. Uau, esse eu não conheço. Homo Soviéticos. É um livro que mostra o que aconteceu bom, hein? com o Politburo, o fim do Politburo, porque os relacionadores subiram mais rápido na cadeia alimentar do Politburo, da gestão da União Soviética, e na hora em que aquela empresa ou aquele organismo valoriza os relacionadores, põe eles para cima, os realizadores param de realizar, porque veem que não há estímulo para eles. E se você fizer o contrário, da mesma forma. Só que os dois são fundamentais. Então, tem empresas, governos, que eu vejo claramente que eles estão enfatizando um lado em vez do outro. Isso é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Se você pegar a água ela pode estar no estado líquido ou no estado de gelo. O ideal numa empresa é que você tenha uma banheira cheia de água com gelo e que você mantenha 0 grau para o gelo continuar gelo e para a água continuar água. Porque se você baixar muito em pedra tudo, os realizadores ganham, mas os relacionadores vão embora. Ou ao contrário, se você não abaixar abaixo de 0 grau, o que era gelo derrete, você fica só com uma banheira de relacionadores e não realizadores. Então é o equilíbrio térmico da empresa entre governança e inovação que gera uma empresa longeva, uma empresa ideal. A gente pode pegar isso aí e levar para o casamento, né? Igualzinho, né? Eu diria que sim, manter o equilíbrio térmico na banheira é fundamental. Acho que isso você pode levar para todo mundo, né? Eu ia estar aqui perguntando já o que é mais difícil de aconselhar uma pessoa ou uma empresa. Isso. A empresa é feita de pessoas. É isso. É isso. E Mais qualquer do que nunca coisa hoje. que seja feita de pessoas, a gente, isso aqui está sendo uma aula. Quem está prestando atenção está tendo uma aula. Eu sempre fico aqui, essa cadeira é muito pesada, esse sofá aqui. Ele é muito pesado. Realmente. O Moshe, é o seguinte, falando em aula... Tá. Agora tem nós gente temos, aí né? da Audiaço querendo fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado. São professores, né? Não, e São a professores pergunta deles, no segmento. eles ficam esperando, eles dizem, Righetti, quem é que vai a semana que vem para a gente fazer a nossa pergunta? Então hoje nós vamos aqui deixar nosso amigo Walter Longo responder a pergunta da Audiaço, porque quem constrói também pergunta. Roda aí! Olá, Walter. Meu nome é Samir, eu sou controleiro do Grupo de Aço. E eu gostaria de perguntar, na sua visão, qual é o alicerce negociável para que as empresas atravessem a era da inteligência artificial, mantendo a relevância e competitividade? Samir, a sua pergunta é muito boa, porque é a pergunta que todos os empreendedores, todas as empresas estão, no fundo, se fazendo, né? O que em mim deve ser preservado num mundo de tanta mudança? E eu queria dizer para você que, no fundo, gestão de qualquer negócio nada mais é do que ter a capacidade de dividir nosso tempo com sabedoria entre pendência e tendência. É isso que faz um bom gestor, não é? O problema é que as pendências são tantas que a gente acaba se afastando das tendências. Isso é muito perigoso em momentos disruptivos como nós estamos agora. Então, a recomendação que eu faço a você e a todos que nos ouvem é que existe uma tríade ou um tripé que a gente tem que prestar muita atenção, seja em tempo de inteligência artificial ou de qualquer outra tecnologia que chegue. Nossa missão daqui para frente será focar nas tendências, porque é lá que está o futuro, resolver as pendências, porque é lá que está o nosso dia a dia, sem perder a essência do que nos trouxe até aqui. Tem muita empresa que, no afã de buscar seguir as tendências ou resolver as pendências, estão perdendo a essência. E se você perder a essência, você perdeu tudo. Uau! E a Audiaço é uma empresa de muita essência. Total. Muita essência. Total. Ô, Walter, falando aqui, né, ele perguntou dos valores inabaláveis ou inegociáveis, né? Tem alguma crença pessoal sua que nunca mudou, mesmo no meio de tantas transformações? Eu acho que existem muitas. Eu sou uma pessoa um pouco
de cláusulas pétreas. Não é? Assim como a Constituição possui cláusulas pétreas, eu tenho as minhas cláusulas pétreas. Né? E às vezes a cláusula pétrea, que a gente fala com esse jeito gongórico, parece que é assim, honestidade, integridade. Claro, isso também pode ser uma cláusula pétrea, mas eu tenho cláusulas pétreas, e todos nós temos, às vezes pequenas. E se você abrir mão das suas cláusulas pétreas, a sua alma se esfarela. Você se sente mal. Eu vou dar um exemplo, eu diria singelo, uma cláusula pétrea minha. Eu viajo muito, 2, 3 vezes por semana. Eu chego em casa, antes de brincar com meus gatos, dar um beijo na minha mulher, ou perguntar o que tem de jantar, eu desarrumo a mala completamente. Se eu não fizer isso, eu me sinto mal. E eu, às vezes, falava, mas isso é uma obsessão, uma mania, isso é um absurdo, vamos... E eu sentia que me fazia mal. Então, agora, eu aceitei isso como uma cláusula pétrea minha, e eu faço isso sempre. Então, existe cláusula pétrea de maneira mais, eu diria, relevante, como integridade, honestidade, né? Vou dar um exemplo. Tem gente para quem falar mal de um amigo para fechar um negócio não deixa ele se sentindo mal. Tem outros que se sentem muito mal de falar mal de um amigo. Respeite a sua cláusula pétrea. Se para você isto é uma cláusula pétrea, respeite. E eu tenho muitas cláusulas pétreas como essa. Quando eu brinquei falando a vocês, meu pai me ensinou a ser honesto, eu devo a ele tudo que não tenho, é no fundo uma forma de dizer que eu tenho cláusulas pétreas, valorizo cláusulas pétreas, mesmo que isso faça com que eu ande mais, me esforce mais, não ganhe tanto, mas nada é pior do que você trair a si mesmo. E você estará traindo a si mesmo se você abrir mão das suas cláusulas pétreas, por menor que elas sejam. Essa inteligência artificial, ela está transformando as indústrias inteiras. Certo. O que precisa construir como país para garantir que o Brasil não fique apenas consumindo tecnologia, mas também criando solução de ponta? Certo. Bom, primeiro vamos falar o seguinte, nós estamos num momento do país extremamente delicado, não é? Quem achar que o país está bem, não está apenas com ilusão de ótica, está com ilusão de ética. Tá? Segundo, o Brasil está num momento delicado porque os bons estão perdendo a esperança e os maus estão perdendo a vergonha. E isso é muito preocupante quando a sociedade entra nessa estrada, tá certo? Por outro lado, eu tenho visto um fator empreendedor neste país que me dá muita esperança. Absurdamente grande. Não é? Ou seja, esta moral, o que o Nietzsche chamava de moral escrava, moral dependente, moral de que os outros têm que resolver, moral de que o mundo me deve, está sendo trocado por eu sou dono do meu destino, deixa comigo que eu resolvo, eu prefiro fazer eu mesmo do que deixar para os outros, eu não quero depender de ninguém. Então a sociedade está simultaneamente indo por um caminho perigoso e por um caminho promissor. Difícil dizer o que virá por aí. Uma coisa eu garanto, a IA vai deslocar pessoas com muita velocidade dos empregos que elas hoje possuem. Natural. Sim. Assim como ascensorista deixou de existir, cobrador de ônibus deixou de existir, telefonista deixou de existir. Sempre a tecnologia chegou e deslocava pessoas, mas deslocava setorialmente. Agora a IA vai deslocar em muitos setores, para não dizer em todos. Então, em momentos como esse, o que nós, como brasileiros, deveríamos fazer? Lançar o maior movimento empreendedor que este país já viu. Ou seja, nós deveríamos juntar o SEBRAE com as entidades de classe, com os sindicatos e montarmos um esforço empreendedor como nunca foi visto e talvez só visto na Coreia há décadas atrás. Sim, quando teve a Revolução. Por quê? Porque aquela recepcionista do prédio que vai perder seu emprego porque as câmaras de identificação visual não vai precisar mais de tanta recepcionista, nós vamos precisar
motivá-la, instruí-la, financiá-la, para que ela monte uma clínica de sobrancelha na casa dela e seja dona do seu destino e toque o seu negócio e viva dignamente. Não é? Empreender. Aquele segurança da fábrica que agora não vai precisar mais estar lá, porque, de certa maneira, nós teremos uma forma muito mais de controle do entorno através de cruzamento de algoritmos, etc., nós precisaríamos motivá-lo, treiná-lo, para que ele monte uma empresa de reforma doméstica, não é? Ou de cuidar de pessoas de terceira idade, enfim. Tudo isso que vai demandar de serviços e que hoje essas pessoas não têm. Então, a minha sensação, a minha visão, e eu tenho falado muito com organismos em Brasília sobre isso, é o seguinte: se nós não criarmos o maior movimento empreendedor que esse país já viu, motivando milhões de pessoas a serem donas do seu destino, montar seu negócio, adquirirem uma moral aristocrata, trocando pela ex-moral escrava, se não fizermos isso rápido e aos milhões, em 5 anos o morro desce no Leblon. Por quê? Porque ser desempregado é um estágio transitório e esperançoso. Ser inútil é um estágio definitivo. E perigoso. E perigoso. Então, empreendedorismo não é mais agora uma discussão de forma de trabalho, é uma questão de segurança nacional. Segurança nacional com um encaixe de cidadania. De cidadania. Então, está na nossa mão fazer isso, nós temos tempo para fazer isso, não acontece amanhã cedo, nós temos aí 5, 10 anos que nós precisamos fazer esse shift para uma sociedade mais formada por moral aristocrata do que por moral escrava, que hoje ainda prevalece. Perfeito. Deixa eu voltar só um ponto. Quando você fala, nós estávamos ali em 2 caminhos, né? O mal perdeu a vergonha. Não, os bons perderam a esperança e os maus perderam a vergonha. E os maus perderam a vergonha. Muito forte. Quando a gente analisa, se for em antropologia, analisando então, todo o passado aí das nações que prosperaram, eles também não passaram por momentos parecidos? Sem dúvida. Para chegar onde chegaram hoje? Sem dúvida, mas uma coisa importante é que não há na história um caso de um país subdesenvolvido que virou desenvolvido. Há casos de países não desenvolvidos que viraram desenvolvidos. Né? Então, o que você tem que fazer antes é tirar do país a alma de subdesenvolvido, que é uma alma de dependência, uma alma... Tal do complexo de vira-latas que a gente tem. Isso, exato. Mas assim, nós fomos formados na nossa sociedade por, vamos dizer assim, se eu falar em termos antropológicos, por 3 culturas que esperam. Os índios que esperam da natureza, os negros que esperavam do divino, os portugueses que esperavam da corte. Ou seja, é uma sociedade que aprendeu que o mundo depende de alguém fora dele. Sim. Não é? Isso torna a sociedade submissa, uma sociedade, entre aspas... Quando a gente fala moral escrava, entenda assim, moral de rebanho, não escrava no sentido ruim da palavra. Sim. Moral de rebanho, que o Nietzsche chama de moral de rebanho, que normalmente espera que alguém resolva alguma coisa, em vez de dizer deixa comigo. Então, assim, se você hoje quiser identificar uma pessoa que tem moral de rebanho ou moral aristocrata, você chama a pessoa para a reunião, ela vem na reunião com você, você fala, escuta, você está atrasado 15 minutos. Se for uma pessoa de moral aristocrata, vai dizer, você tem razão, perdão, olha, prometo que não vai acontecer de novo. Se for de moral escravo ou moral de rebanho, ele vai dizer, foi o ônibus. Não foi ele que chegou atrasado. Ele vai terceirizar a culpa. Ele vai sempre encontrar um fator externo a ele, não é, para identificar como a razão do problema, seja ele qual for. Essas pessoas normalmente têm dentro de si um grande ressentimento. Então, quando Freud falava, para algumas pessoas a pergunta é o que a vida fez comigo? E para outros é o que eu fiz com que a vida fez comigo? Isso separa bem os 2 tipos de mentalidade, não é? Perfeito. E nós temos uma grande maioria ainda, mas diminuindo, graças a Deus, de moral de rebanho. Não é? Eu sou católico, mas as igrejas evangélicas têm feito um trabalho
vamos dizer assim, extremamente meritório nessa área, né? De dar às pessoas uma sensação de que elas são donas do destino dela, que o esforço Sim. receberá ainda em vida. E numa sociedade efêmera como a nossa, uma religião que promete entregar agora, competindo contra outra, que promete entregar depois que você morrer, eu acho que vai ganhar a primeira, né? Ou seja, então você tem esse lado Não estamos falando de religião aqui, a gente está falando de estratégia, né? Não. Se você for... Sim, Religião é outra parte. outra Não, parte, mas não, digo, tô dizendo- analisando friamente, né? Isso, É uma exato. boa Estamos analisando estratégia. cientificamente um assunto, né? Eu, no meu processo de reinvenção, de 3 anos para cá, eu estou numa onda de leitura, autoconhecimento meu, mudança comportamental. Eu sou um ativista falador e tenho que passar para ativista de ouvinte. Eu preciso me treinar Escutador. isso. Escutador profissional. E estou trabalhando isso todo dia um pouquinho. Inclusive até nos programas. No 7º eu já estou bem mais ouvinte. No primeiro eu era entrevistado e entrevistador. Que ele falava que a gente não precisava nem chamar ninguém. Eu podia eu mesmo entrevistar e eu sentar e eu voltar. Nada como aprendizado. Mas eu tenho ido em várias palestras, em vários profissionais de todo esse mercado nos últimos 3 anos. Tenho visto todos os tops de palco, os tops de conteúdo, os tops de gestão empresarial, gestão de pessoas. E aí, você tocando nesse assunto me remeteu, muitas vezes eu sentado, horas e horas, eu vendo os ex-rebanhos. Eles já não são mais rebanhos, eles estão sentados lá, muito carentes de informação, Certo. muito carentes de sair do MEI, virar um simples, sair do simples nacional e subir. Então eu estou vendo isso, eu estou habitando isso. Esse movimento está ocorrendo. Ele exato. está ocorrendo, é um movimento ativo, principalmente a Alphaville, que é o Vale do Silício da palestra. Isso. Aqui a gente sente mais, tem Mas, toda a razão. porque nós estamos aqui. Então, por exemplo, eu vou almoçar em restaurante aqui com o Rodrigo e a gente vê pessoas usando crachá que pagou R$5.000. O cara não tem as 10 parcelas de 500 para vir ouvir alguém. Sim. Ele não tem. Então, ele tá aplicando nele os 10.500 no cartão para ver se na 4ª parcela do cartão ele já está conseguindo otimizar esse investimento que ele fez. E eu fico maravilhoso, porque quando eu vejo uma pessoa de crachá, pelo perfil que eu tenho uma boa leitura, que eu falei que eu sou de intuição, eu chego para a pessoa e pergunto, que legal, da onde você é? Quem que você veio ouvir aqui? E o que você faz? Eu intercepto todo mundo aqui, que aqui virou um laboratório. O dia inteiro, à noite, de manhã, no hotel, virou um laboratório. E eu estou vendo muito forte esse movimento. Eu também vejo, não sei se a gente está num microcosmo que nos dá uma sensação maior, mas eu vou dar um exemplo. Eu dou palestra no Brasil inteiro e eu noto bem que era raríssimo o motorista que me leva do aeroporto até o local do evento, etc., querer assistir a palestra. Exato. Hoje ele quer assistir. a grande maioria pede se pode assistir a palestra, o que demonstra que ele está interessado, ele está curioso. E eu não só deixo ele assistir palestra, mas dou livros para ele. Ou seja, eu acho que cabe a cada um de nós fazer esse trabalho de incentivar as pessoas curiosas que estão em busca do seu destino e dominar. Porque, no fundo, é assim, pessoas interessadas se transformam em pessoas interessantes. Pessoas não interessadas se transformam em pessoas interesseiras. E você? Como é que você quer ser lembrado? Você quer ser lembrado como inovador, ou conselheiro, pensador? Qual é o legado que você almeja na tua vida? Eu não penso muito nisso, mas quando alguém me pergunta o que é uma pessoa bem-sucedida, né? Infelizmente tem gente que acha que bem-sucedida é uma pessoa que ficou rica, ou bem-sucedida é uma pessoa que tem poder, ou bem-sucedida é uma pessoa que tem uma família feliz. Tem várias formas de você medir o que é bem-sucedido. Para mim, ser bem-sucedido é você ter 4 fases de relação com a história. Quando você for criança, você ouvir muita história. Quando você for adulto, você fazer história. Quando chegar na minha idade, você contar a história. E quando morrer, virar história. Isso é uma pessoa bem-sucedida. Muito. Então, eu estou na fase de contar a história. Estamos aqui, aliás, contando história. Não, e que demore para virar, hein? Não, claro, e por isso ser palestrante, etc., é parte desse processo, né?
Agora, que história vão contar quando eu morrer? Essa é a pergunta, né, que você fez. Eu diria assim, eu acho que a história será a história que vai ao encontro e não de encontro às minhas crenças. Ou seja, integridade é você ser o que você é quando ninguém está olhando. Portanto, depois que você morrer, não é? É no fundo o momento que eu vou ver como as pessoas me avaliavam. Eu não tenho ideia. Eu tenho a impressão que eu procurei deixar, seja na família, seja nos meus alunos de faculdade, seja nas palestras que eu faço, deixar um exemplo de que, por mais que o mundo digital tente provar o contrário, a determinado esforço corresponde determinada recompensa. Né? Que dor e sofrimento não são sinônimos, são antônimos. Se você tenta evitar a dor num filho, ele será um sofredor. Um casamento que não vai bem e você tentar manter para evitar a dor da separação, os dois vão sofrer mais. Então, esses exemplos de vida, os 50 axiomas que me moveram, né, na busca por uma existência íntegra e etc., eu acho que vão permanecer com as minhas netas, com meu filho, né? E é isso que a gente veio aqui, cumpriu uma etapa, cumpriu uma responsabilidade, não é? Eu saio de cabeça erguida, vamos dizer assim, não há nada que hoje, se eu retornasse aos 18 anos, Você faria diferente? eu mesmo aos 18 anos não teria nenhuma razão de ter vergonha de mim. E acho que a única coisa que eu faria diferente do que eu fiz até hoje, casaria com as mesmas mulheres, teria os mesmos empregos, escreveria os mesmos livros, teria os mesmos gatos, tudo igual. Eu só teria prestado mais atenção. Ou seja, me lembro de estar na Catedral de Santa Sofia, falando, já que você falou da Turquia, uma obra maravilhosa, no celular, sem prestar atenção naquela maravilha, sem olhar o olhar do meu filho para aquilo, entendeu? Okay. Eu aprendi a esquiar com um pauzinho só na mão, porque eu estava no celular, falando de negócio, não estava vendo a beleza das montanhas ou aquela temperatura fria, gostosa. Eu tava lá, mas não estava lá. Sim, mas perfeito. Então, vamos dizer assim, se eu pudesse rever o que eu fiz, eu não mudaria nada, mas eu teria prestado mais atenção a esses momentos tão importantes. É importante isso que ele fala. Eu acho que, da mesma forma que a gente falou há pouco tempo atrás que todo mundo está no automático, eu acho que está todo mundo muito rápido, né? Todo mundo muito ligado. E a gente deixa de prestar atenção em coisas bobas. É que nem você está fazendo um passeio de moto e você já reparou que quando você está acelerando, a paisagem faz assim, e aí de repente você está andando devagar, fica tudo bonito. Eu tenho falado muito sobre esse assunto, que é o seguinte: o ser humano está num processo crescente de indigência cognitiva. E a razão disso não tem nada a ver com rede social, tem a ver com a perda gradativa do tempo de divagação. Nós, antigamente, antes do digital, a gente divagava mais. Eu chegava no aeroporto, eu ficava olhando as pessoas, falava, aquela mulher está triste hoje, o que será que aconteceu com ela? Acordou mal. Olha, aquele cara tem cara de contador, aquele cara, olha que legal. Você ficava divagando, tergiversando, né? Você ficava de alguma maneira com a mente solta. E nesses momentos de mente solta, ao Léo, o cérebro recebe toda a carga de informação e vai colocando nos escaninhos adequados, ele vai gerando sinapses, as sinapses vão gerando ideias, as ideias... Ideia é que nem gato, não cachorro, vem quando quer e não quando você chama. Né? Nós falamos, eu quero ter uma ideia. Ser a ideia a partir de momentos de divagação. Então, a divagação e a abstração é essencial para o ser humano. Nós perdemos com o mundo digital e com o celular principalmente, momentos de divagação. Você para no trânsito, você pega o celular, você para no aeroporto, você pega o celular, você entra no elevador, pega o celular. O resultado disto é que sem divagação, não há esperança. Você não vai continuar sendo aquele ser humano que você chama aí de plenitude, porque sem divagação você não gera insights, não gera, vamos dizer assim, sinapse. Então, o que a gente tem que fazer hoje? Tem que, de alguma maneira, pegar o celular
apenas quando tiver algo para fazer. Ou seja, não deixe que a inércia leve você ao celular. Se eu tiver que passar o e-mail, vou pegar o celular. Se eu tiver que buscar uma informação, vou buscar o celular. Se eu não tiver, não pega, porque o nosso ímpeto é não dar a nós um momento de divagação. Chega a tal ponto que muitos amigos meus diziam, tive uma ideia no banho, porque o banho era o único lugar onde ele tinha momentos de divagação. Verdade. Agora a gente ouve podcast no banho, então nem pelado e molhado a gente tem divagação Você tá com o mais. negócio à prova d'água agora. Exatamente. Então, isto eu acho que é preocupante. Nós precisaríamos, não precisa até a 219 dias, né? Mas algumas horas por dia de divagação já fazem um serviço muito essencial para nós. Hoje peguei um profissional do mercado financeiro e ele colocou no LinkedIn um negócio muito bacana. Ele era um workaholic de carteirinha de 18 horas por dia, o head lá do mercado financeiro. E ele falou que pela primeira vez, ele declarou lá, em 30 anos de carreira, ele conseguiu desligar. A primeira semana ele não conseguiu desligar nas férias, na segunda mais ou menos, mas ele lutou. E que na terceira e na quarta semana ele conseguiu desligar e curtir a família dele. Que ele estava com a família no momento. Aí ele declarou isso, escreveu isso, falou, pessoal, isso é muito sério, porque eu não era dessa turma ativa. E agora eu volto na minha quarta semana, completamente revigorado, completamente carregado, completamente integrado com a minha família, que eu entendi que eu estava integrado, mas não estava integrado. Certo. E aí ele fez aquele depoimento, que é um head, um cara, e desce para baixo em toda a estratosfera empresarial, que no fundo, no final do dia, é o que a tua mãe falava, é o que a minha mãe falava. Fala, meu filho, tem amigos, fique com seus amigos. Sim, No importante. final do dia é isso. Claro, É é isso isso. mesmo. Ó, eu vou também trazer aqui uma intersecção da conversa, amor. Todas as conversas que a gente tem tido, a gente tem buscado aí coincidências entre elas. E o Walter está sendo mais um que confirma para mim o valor do ser e não do ter. Exato. E nós tivemos vários perfis sentados aqui. Teve o perfil do empreendedor que enriqueceu, ficou muito grande. Teve um perfil como o do Beto, que é um navegador, né? Tem o perfil agora do Walter, Marcel, todo mundo. É impressionante como todos eles trouxeram para a gente essa coisa do ser humano, não do ter, da conquista em si, a hora que ele fala para mim que o que eu vou deixar, né? Como eu vou ser lembrado? Eu não quero ser lembrado como o cara o mais rico, o mais inteligente, eu quero ser lembrado como alguém bom. E isso é muito legal, eu acho que isso traz para a gente aqui uma reflexão e traz uma mensagem diferente, né? Diferente que eu digo, né? A gente fala muito do programa de entrevista do business, daquela coisa negócios, corporativo, inteligência artificial tal, e no fim a gente está conseguindo trazer resultados humanos aqui, isso tem me feito muito bem. Eu parto do princípio que em terra de robô quem tem coração é rei, né? Eu parto do princípio que nós vamos ter que desenvolver muito mais nosso lado humano e que a IA está vindo para permitir que a gente seja cada vez mais humano, né? Então eu sou muito otimista em relação à tecnologia, à convivência do ser humano com a tecnologia, etc. Mas por outro lado, nós ainda estamos numa sociedade que prioriza o ter do que o ser. Sim. Né? E eu parto do princípio que quem precisa de muito é porque é pouco. Porque senão você não precisa. Diógenes vivia dentro de um barril, Alexandre o Grande foi até ele e falou, me peça o que você quiser e eu farei. Ele falou, eu queria que você saísse da minha frente, eu estou tomando o sol. É demais. E que o sol, na verdade... Portanto, rico não é aquele que aceita, é aquele que você rejeita o dinheiro. Esse é o verdadeiro rico, né? E não necessariamente você precisa de muito para ter essa atitude de não abrir mão das suas convicções, né? De viver de acordo com a sua consciência. É fácil falar isso depois que você tem 1 bilhão no banco. O difícil é falar isso quando você não tem 1 bilhão no banco. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o valor do ser humano será cada vez maior e nós... Eu vejo o mundo, apesar da renda básica universal, apesar de tudo que a gente comentou aqui de críticas a perder a esperança, aqui, no fundo, a Grécia havia
as ágoras, onde as pessoas ficavam lá estudando, aprendendo, ensinando, conversando, e os escravos, infelizmente naquela época, humanos, trabalhando. Agora a IA chegou para ser os escravos modernos e vai nos dar mais tempo, né? Então, os pessimistas acham que em 5 anos a IA vai roubar metade dos nossos empregos. Como otimista, eu acho que em 5 anos ela vai roubar metade do nosso trabalho. Ou seja, que nós vamos ter mais tempo Exato. para sermos humanos. É para isso que ela está chegando e é assim que eu vejo de maneira muito positiva. Muito bem. Mais uma aula. Cumpriu uma missão? O módulo 6 acabou também. É? Não, Tá e a ótimo. gente está tão alinhado, isso é legal, né? A gente tem falado, ele tem respondido tudo. Tá tudo certo. A gente foi para uma linha, Walter, eu não sei se a gente atingiu suas expectativas. Eu espero que tenha sido um bate-papo super interessante, porque a gente foi fugiu super- dessa coisa do só inovação, Exato. só... É o que um podcasting TI. deve ser, uma conversa de amigos ao pé da fogueira. Muito legal, eu estou muito É feliz, isso. estou feliz por você ter aceito o convite, A gente ficou ter bem empolgado. respondido ali de primeira. Quando minha- você falou que minha ele confirmou, eu fiquei mensagem. muito empolgado. Foi muito legal, cara. Tá bom. Me considere um soldado do partido. Opa! bom? Obrigado. Recrutadíssimo. Não, Tá bom. tá A gente aprende então hoje que o nexialista não é quem sabe de tudo, né? É quem conecta, integra e se reinventa. É isso Essa mesmo, visão é, aqui exato. foi Então, muito bacana. Eu, pra eu gente. quero ver se eu vou poder ter a humildade de poder falar para ele quando que eu vou estar pronto para falar que eu sou isso. Porque a minha meta agora é ser um nexialista. Olha que bacana. Então temos Entendeu? mais uma missão aí. Não, eu preciso aprender. Põe aí na tua missão. Vai ser meu mentor. A gente está fazendo aqui nos bastidores, né, no dia a dia aqui com o Moses, a gente está fazendo todo um trabalho de Muito reinvenção legal. desse cara, tá virando palestrante, agora vai também trabalhar com IA, tá, É isso aí, tá evoluindo pra caramba. Vamos dizer assim, a aventura humana está apenas começando. Exato. Não é? É isso. Vai ser o irmão mais jovem aqui falando que ele é o orgulho do pai. É isso mesmo. Tá bom. Muito obrigado a vocês Não, pela nós que oportunidade. ficamos agradecidos. Walter, completo. obrigado demais, de coração. Obrigado. E eu espero que a gente consiga fazer essa fogueira outras vezes. Tá? Quem Fogueira, sabe amigo. aí, Tem muitas palavras-chave que eu logo anotei. para falar de IA, literalmente com ele. Tem muito assunto ainda. É um assunto verdade. bacana. Tá bom. Agradecer também toda a audiência, os nossos patrocinadores, Audiaço, Dimeg, Direções, RCF que cede aqui esse espaço maravilhoso. E é o nosso pra time gente. todo de staff que é maravilhoso. Todo aqui. o nosso time, que às vezes sai aí nos nossos making-offs. E é mais uma entrega aqui. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto a gente, porque falar com esse cara aqui, conseguir esse bate-papo A agenda dele. com essa fantástica. agenda, obrigado por ceder esse tempo pra gente. Obrigado, viu? Obrigadão. Abraço a vocês. Obrigado, querido. E é isso aí, galera. Até o próximo Conversa Cara.